E o que há de bom no mundo? Se você acha que tem alguma coisa boa, então não precisa de Jesus. Agora aí ele vai dizer, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. O nosso Espírito se conecta com as coisas celestiais. Quando o nosso Espírito se conecta com as coisas celestiais, ele se conecta com as coisas divinas. Ele se conecta, amados, com as coisas de Deus. Então nós começamos a entender que nós estamos agora não mais olhando para cá, mas agora o nosso olhar mudou. Eu não vivo mais aqui, eu não olho mais aqui, eu não caminho mais aqui, eu não reajo mais aqui, agora é aqui. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou buscando o Senhor, eu estou caminhando em direção ao Senhor, é Ele que está me guiando. Então eu começo a compreender, amados, que agora o meu andar é diferente, porque agora é o Senhor que guia os meus passos. Agora eu começo a ver, amados, que a minha vida, ela se torna diferente. Por quê? Porque agora a minha vida já não é mais minha. Eu entreguei ela para Jesus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, já não sou eu quem vive. Acho que você não entendeu. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, já não sou eu quem vive, mas é Ele que vive em mim. É Ele que está em mim. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Então isso, amados, é quando eu sou nascido do Espírito. Mas para nascer do Espírito, eu preciso morrer na carne. Quando nós estamos descendo as águas, o que nós estamos fazendo com o velho homem? Morre aí, infeliz. Sabe, amados, quem é o teu maior inimigo? Bata no peito. Esse infeliz aqui eu tento matar ele todos os dias. É. Porque se eu deixar a minha carne florescer, amados, eu peco. Se eu ceder aos desejos da minha carne, eu faço tudo errado em relação a Deus. Então a minha luta, amados, não é com o mundo. A minha luta não é contra as coisas do mundo. A minha luta é comigo mesmo. É matar os desejos da minha carne para viver pelas coisas do céu. É não olhar, amados, mais para as coisas terrenas com olhos terrenos, mas é olhar para as coisas terrenas com os olhos espirituais e entender, isso não passa de pecado. Não vou trocar minha salvação por segundos ou por momentos de prazer, por coisas que agora estão me fazendo bem, mas amanhã estão me destruindo. Eu começo a entender, amados, que o nível do meu relacionamento, da minha vida mudou. Então eu começo a sair daquela vida que talvez eu olhava e achava que se resumia só isso, e eu começo a viver algo novo. Eu começo a viver, amados, algo que o Senhor preparou para a minha vida que eu ainda não estava vivendo. Já estava preparado, já estava pronto, mas eu ainda não estava vivendo. Por quê? Porque eu estava longe daquele que preparou. Porque desde o dia, amados, lembra que eu falei no início, desde o dia em que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha preparado as promessas para a minha vida e para a sua vida. Só que para essas promessas, amados, se cumprirem na minha vida e na sua vida, nós precisamos estar na presença daquele que preparou as promessas para a nossa vida. E para mim estar na presença daquele que preparou as promessas, eu preciso do Filho dele. Porque o Filho dele é o único caminho que vai nos levar ao Pai. É o único que vai poder transformar a nossa vida. Por isso que quando ele fala isso, ele nos mostra, amados, não é mais agora terreno. Agora é celestial. Coloca para nós lá Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas, diga lá do alto, onde Cristo, assentado à direita de Deus. Pensem, diga, eu preciso pensar. No quê? Nas coisas
Ah, pastor, mas é que amanhã de manhã eu tenho tal coisa para fazer, e eu tenho uma conta, e eu tenho um problema para resolver, e assim, ó, é tanta coisa, é tanto isso, é tanto aquilo. Meu Deus do céu, minha cabeça tá. Ué? Eu não devia pensar nas coisas do alto e entregar nas mãos do Senhor as coisas daqui da terra? O problema é que às vezes a gente inverte, amados. Às vezes a gente está fazendo Nicodemos. A gente está se preocupando com as coisas terrenas, a gente está vivendo as coisas terrenas e não está pensando nas do alto. Aí as coisas não estão dando certo, amados, e ainda a gente olha para o Senhor e diz assim: por que o Senhor não me ajuda? E o Senhor dizendo: mas é que tu não está buscando. Já está tudo preparado aqui em cima, mas tu está olhando para baixo. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Olha o versículo 3. Porque vocês, aí é com você. Só consegue pensar nas coisas do alto, amados, quem já morreu. Era isso que Paulo estava dizendo aos Colossenses. Por que muitas vezes o nosso coração está aqui? Porque nós ainda não morremos. Não morremos para as coisas terrenas. Nós queremos as bênçãos do alto, mas estamos aqui na terra. Vivemos as coisas da terra. Nós precisamos morrer para isso. Por isso que ele diz, deixa no 3, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com... Agora a vida que nós temos, a partir do momento que nós morremos, ela não é mais nossa. A nossa vida agora, amados, ela está oculta. Porque agora não é mais eu que estou no controle. Por isso que ele diz, agora a vida de vocês está oculta. Quer dizer, agora você não está mais em evidência. Agora tu não está mais no controle. Agora não é mais tu que está fazendo. Agora tem alguém que está no controle fazendo. Agora, amados, eu e você pegamos o controle e dizemos assim: Jesus, aqui está, faz. Por isso que a nossa vida, ela está oculta juntamente com Cristo. Diga, em Deus. Essa é a nossa vida. Era isso, amados, que Jesus Cristo, Ele estava dizendo. E aí, se eu e você olharmos, amados, a sequência da conversa, Jesus Cristo vai puxar a partir do versículo 7 até o versículo 11, Ele começa a falar das coisas terrenas. Ele começa a falar do vento. Ele tenta explicar para Nicodemos o que era o Espírito. Usa as coisas terrenas para tentar explicar para Nicodemos. E Nicodemos não entendeu. Ele não conseguiu compreender. E Jesus estava usando exemplos que eu e você também vivemos. Mas ele não conseguiu compreender. Coloca lá João 3,12. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ele estava falando daquilo que era terreno para ver se Nicodemos entendia, e ele não entendeu e não creu. Como que, amados, muitas vezes eu e você vamos conseguir entender as coisas celestiais se não conseguimos entender as coisas terrenas? Como, amados, que eu e você vamos conseguir entender os mistérios de Deus se não paramos para entender a palavra de Deus? Porque muitas vezes, amados, as pessoas vão dizer assim: mas a Bíblia é tão difícil. Ah, mas eu leio a Bíblia e não consigo entender. Ué, como assim? Como que eu vou ler a palavra de Deus e não vou conseguir compreender se eu já me tornei filho de Deus? Porque quando, amados, eu me torno filho de Deus, quando eu vou ler isso aqui, eu tenho que convidar alguém para me ajudar. Eu não vou ler mais sozinho. Eu vou dizer: Espírito Santo, vem aqui e me ajuda. E me revela o que Deus quer falar através da tua palavra. E aí o Espírito Santo começa a nos dar revelação, começa a nos dar entendimento, e a gente: uau, é isso? Então era isso? Uau, nossa.
Mas quando a gente tenta entender, amados, com o nosso raciocínio terreno, o que é isso aqui? Não estou entendendo. Acho que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe. Sem o Espírito Santo é assim, amados. A gente vem na igreja e não presta atenção na palavra. A gente vem na igreja e sai daqui do mesmo jeito que entrou. Porque a gente ainda não saiu do terreno. Se você vier aqui e querer ficar no terreno, amados, você não vai sentir o que Deus já está fazendo nesse lugar. Você já não vai sentir o que Deus está querendo fazer na tua vida. Porque é o Espírito que vai começar a trabalhar na minha vida e na sua vida. Mas se nós não nos conectarmos, nós vamos sair daqui do mesmo jeito e dizendo, o cultinho estava, tipo aquele cultinho meia boca lá. Nicodemos estava assim. Eu falei das coisas terrenas e tu não entendeu, Nicodemos. Eu usei os exemplos das coisas terrenas e tu não entendeu. As 3 menininhas lá, dá uma desgrudada lá. Isso, as 3 lá. Irmã Jurema, chama a atenção das 3 aí, faz favor. Eu estou olhando para vocês. Coloca o versículo 13. Ora, ninguém subiu ao... Quem é que já foi no céu, hein? Ninguém. A não ser aquele que de lá desceu. Eu e você viemos de Deus. Mas nós não estávamos no céu como Jesus estava. Aí ele vem do Pai para mostrar para mim e para você o que Deus tem preparado. Por que nós não sabemos disso? Porque quando nós fomos criados, nós éramos imagem mas quando entrou o pecado, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui. Pensamento, sentimento, ação. Mudou quem nós somos. O original que nós somos criados, a imagem e semelhança, o pecado mudou. Por isso que nós precisamos hoje de Jesus. Porque se não tivesse sido mudado, nós não precisaríamos. Mas porque mudou, é que hoje nós precisamos. Por isso, amados, presta atenção quando ele vai dizer, para nós finalizar, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, olha que ele está falando de coisa terrena. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele usa um exemplo terreno para dizer o que ia acontecer com ele. Jesus sabia ou não sabia o que ia acontecer com ele? Se ele sabia, por que ele foi para a cruz? Se ele sabia que ele ia passar por tudo o que ele passou e que foi horrível o que ele passou, por que ele foi? Ele sabia que ele ia ser humilhado, xingado, espancado, torturado. Por mim e por você. E por que ele foi mesmo assim? Porque se ele não tivesse ido para a cruz, eu e você estamos condenados ao inferno. Porque, amado, sem a cruz não existe salvação. Se Cristo não tivesse se entregado por mim e por você naquela cruz, eu e você não teríamos a oportunidade de ter acesso ao Pai. Por isso que ele fez. Por isso que quando ele disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é diga necessário. Ele não tinha opção, era necessário. Ele tinha que morrer. Que o Filho do Homem seja levantado. E aí ele diz, por quê? Para que todo aquele que nele tinha um motivo. Tinha um motivo para Cristo ser erguido naquela cruz. Ele não foi erguido ao acaso. Ele não foi erguido para escarnácio das pessoas. Ele foi erguido naquela cruz para que todo aquele que olhasse para ele
que cresce tivesse a vida eterna. É por isso, amados, que quando eu e você olhamos hoje para a cruz, por isso hoje quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando ao acesso que foi conquistado lá. Ah, mas eu sou falho. Ah, mas eu sou pecador, não interessa. Foi para você que Jesus veio. Eu tô cheio de defeito. É esses que Jesus gosta de pegar e transformar. Ele não está olhando, amados, para o nível da nossa sujeira. Ele está olhando para onde Ele vai nos colocar. Ele não veio escolher os melhorzinhos. Ele veio transformar quem quer. Por isso que Ele diz, assim como era necessário que o Filho do Homem fosse erguido, para quê? Para que todo aquele que olhe para Ele e creia, tenha vida eterna. É quando, amados, nós conseguimos entender, então talvez é o segredo ou o resumo de tudo, é crer. É crer naquilo que Cristo fez. É crer, amados, que não passa de uma história, como às vezes tem gente que diz, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas eu creio porque ela foi inspirada por Deus. Então, amados, se resume a isso. Mas nós só vamos ter acesso se nós nascermos de novo. Nós só vamos, amados, ter esse acesso se nascermos da água e do Espírito. E se nascermos da água e do Espírito, que não é terreno, lembra, é espiritual. Aí nós vamos viver as coisas celestiais. Mas se eu não quiser, ninguém é obrigado. Mas também o Senhor não é obrigado a te levar para o céu. Causa e consequência. É você que escolhe. O poder da decisão está onde? Nas tuas mãos. Você decide se você quer entregar a tua vida para Jesus. Você decide se você quer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Você decide se você quer descer as águas do batismo. Domingo agora nós vamos ter batismo na igreja. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Só crer. Porque o restante quem faz é o próprio Senhor. Mas eu não entendo muito ainda. Você não precisa entender. Você precisa crer. Você precisa abrir o seu coração. Lembra que eu falei no início? Por que Nicodemos foi procurar Jesus? Porque ele começou, aqui ó, o coração dele começou a mudar. Então ele foi até Jesus. Ah, mas ele foi de noite, ele foi com medo. Não interessa, mas ele foi. Tem gente que fica falando, mas nunca vai. Por isso, amados, que a nossa fé, ela não se resume apenas àquilo que eu fico falando. Ah, eu creio em Deus, ah, eu creio em Jesus. Então prova. Entrega a tua vida. Porque não basta apenas eu falar. Porque com conversa não entra no reino de Deus. Entra com entrega. Entra com renúncia. Entra nascendo de novo. E esse nascer de novo, amados, ele nos leva a uma prática. A nascer da água. A nascer do Espírito. Não é só mergulhar na água, mas é mergulhar na palavra. É mergulhar na oração. É mergulhar na presença do Senhor. É isso que eu e você precisamos. É sair, amados, talvez do fundo do poço onde estamos mergulhados e começarmos a buscar as coisas celestiais. É tirarmos os nossos olhos daqui e colocarmos os nossos olhos lá, no autor e consumador da nossa fé. É como o salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? E o meu socorro vem, que fez o quê?
Eu e você precisamos dele. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos na altura do teu coração. E talvez nessa noite você precisa fazer o que Nicodemos fez. Você precisa começar a abrir o teu coração. Você precisa começar a abrir o teu coração para que Jesus comece a entrar. Para que em você comece a ser gerado fé. Para que através dessa fé você comece a crer. Então quando você começa a crer, isso te leva a você se entregar. E quando você se entrega, você nasce de novo. Você sai das coisas terrenas, você começa a viver as coisas espirituais. Você tira os teus olhos das tuas lutas, você tira os teus olhos das tuas aflições, você tira os teus olhos dos teus problemas, e não é que eles vão desaparecer, não. Mas você vai elevar os teus olhos para o Senhor, para aquele que vai te ajudar nas tuas lutas, que vai te aquietar nas tuas aflições, que vai te dar vitória quando você acha que não tem mais solução. Porque a resposta que você precisa, ela não vem das coisas terrenas, ela vem das coisas celestiais. Ah, pastor, mas está difícil, eu estou orando, parece que não está dando certo, parece que até está piorando. Não desista. Não desista, porque ele também podia ter desistido daquela cruz. Mas ele não desistiu, ele olhou para mim e para você e nos amou. Ele olhou para mim e para você e disse: vale a pena morrer por ele, vale a pena morrer por ela. Ah, mas está pecando, mas está perdido, está no vício, não interessa. Se você abrir o seu coração e você crer, hoje o Senhor muda a tua história. Pai, em nome de Jesus Cristo, começa a ministrar o coração de cada um dos teus filhos. Começa a falar ao coração dos teus filhos neste lugar. Quebranta, Pai, cada coração. Tira, meu Deus, toda a dureza do coração dos teus filhos. Tudo aquilo, Pai, que afasta do Senhor. Tudo aquilo que distrai. Tudo aquilo, Senhor, que tira da tua presença. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo comece a ministrar. Comece a ministrar neste coração. Comece a quebrantar este coração. Começa, Pai, a tirar todo o medo, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, todas as incertezas deste mundo. E comece a colocar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. E que o Senhor comece a ministrar, Pai, algo novo nessa vida.